Mateus capítulo 2 vem falar dos magos que vieram do Oriente. Vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo devia de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram das suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Nós vamos falar de um assunto que já mencionamos aqui no início do culto. Vamos falar de adoração. Adoração, que é um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos, né? Quem sabe nos últimos anos. E isso seria muito bom, e é sempre muito bom, tirando a certa deturpação que esse nome, ou que esse fato, ou que esse sentimento, ou que esse procedimento tem sofrido no meio evangélico. A adoração, ela tem recebido uma conotação diferente daquilo que é a adoração bíblica, daquilo que nós entendemos biblicamente como adoração. Baseado nessas deturpações, tem se promovido muitos shows de adoração, encontros de adoração, que nada mais são do que shows de apresentação de música que levam as pessoas que estão presentes a um estado emocional, quase que um estado emocional de transe, e que isso seria então um momento de aproximação tão íntima de Deus e que pode ser chamado de adoração. Nada também contra mexer com os sentimentos humanos, porque somos seres emocionais e certamente temos momentos na presença de Deus onde podemos deixar as preocupações lá fora e ter uma música de adoração, de louvor a Deus, de cuidado, e que nos separa para estar perto do Pai. Sempre é muito bom. Mas o problema está na manipulação dessas coisas. E a pergunta correta é: em que esses momentos chamados de adoração, vamos colocar entre aspas, têm modificado a vida das pessoas? O que tem trazido de benefício na vida dos crentes? O que esses momentos de quase transe têm transformado comportamentos dos crentes e melhorado em alguma coisa? Ao que parece, pouco tem mudado, além daqueles momentos próximos, em conjunto, de música e de estado emocional aguçado. Nós
precisamos entender que a adoração não é um ato isolado na vida de ninguém. Adoração não é um momento isolado, não é um momento de culto, ela não acontece dentro de um show evangélico, ela não acontece dentro de um momento de êxtase. Adoração bíblica é um conjunto de atitudes que brotam de um coração adorador, que brotam do coração de um adorador, que brotam de alguém que realmente tem o Senhor como o ponto alto da sua vida. Nós vamos olhar essa viagem dos magos e vamos ver o que nós podemos encontrar no coração de um adorador. O que caracteriza um adorador. O que mostra que uma pessoa realmente está adorando a Deus, está prestando um culto de adoração ao Senhor. Não como um momento isolado da vida, mas, como eu disse, um conjunto de atitudes. E, baseado nessa viagem dos magos, podemos dizer que encontramos no coração de um adorador o desejo pelo conhecimento de tudo que envolve a Deus. Um dos pontos importantes que caracteriza a adoração é um coração que deseja estar envolvido, conhecer, aprofundar-se em tudo aquilo que se refere a Deus e ao seu reino. Bom, então vamos começar falando quem eram esses magos. Mago é uma palavra que hoje indica um feiticeiro, alguém que mexe com as coisas ocultas, mas nem sempre foi assim. Mago é uma palavra que vem da Índia, né? Uma palavra que vem do indiano, e foi usada pelos babilônicos, medos, persas, para caracterizar um monte de gente, um monte de tipo de gente. Basicamente, os sábios da época. Quem tinha uma sabedoria avançada poderia receber esse chamamento, não vou dizer um título, mas era conhecido como um mago, um professor, um filósofo, um astrólogo, um mestre, um aprofundado nas ciências, um astrônomo. Tudo isso eram sábios, e qualquer um deles poderia ser chamado de magos. Eram como realmente os filósofos da nossa época, gente que buscava as respostas para as grandes perguntas da vida. Algumas vezes buscavam também nas estrelas, como os astrônomos e os astrólogos, buscavam respostas às coisas da vida, na movimentação dos astros, das estrelas e tudo mais. E parece que esses eram o caso aqui. Naquela época, a astrologia estava muito ligada na busca das pessoas por Deus. Há uma possibilidade até desses magos terem sido descendentes dos judeus que permaneceram na Babilônia depois que o rei Ciro tinha autorizado a volta deles. É possível. Pelo seu relacionamento aqui com a Bíblia, com o acontecimento bíblico da vinda do Messias, é possível que eles tinham também um conhecimento não apenas da astronomia, mas também das coisas de Deus, da palavra de Deus. E há uma possibilidade, não é certo, a Bíblia não deixa claro, mas que fossem realmente descendentes. Vocês lembram que eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Depois de 70 anos foram autorizados a voltar para a sua terra. Mas grande parte, especialmente os mais sábios, ficaram, porque já tinham se estabelecido na Babilônia e não voltaram. Já tinha sua vida feita lá, não vieram embora. O próprio Daniel, um dos que foram, não voltou. Ele ficou lá na Babilônia e tocou a sua vida lá até o fim. E assim outros. E é possível que descendentes desses judeus, também estudiosos, também envolvidos com estudos das ciências, das estrelas, dos astros, tenham permanecido lá e até fossem um desses. Por quê? Porque há, na palavra de Deus, um texto, por exemplo, como esse, Números 24, 17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Pode ser que também tenham observado um texto como esse
ou até mesmo a constelação de Março, não é? Para aqueles que antes da sua conversão eram aí assíduos pesquisadores dos horóscopos, sabem que no mês de março, abril, época da Páscoa, né? A época da Páscoa, tanto dos judeus quanto a nossa, né? Também é época do Carneiro, né? Da constelação do Carneiro. E como é que se sabe que é a constelação do Carneiro? Porque a junção das estrelas naquela época, né? Nesse período do ano, se passar uma linha entre as estrelas, um conjunto de estrelas, fica parecido com um carneiro. E alguns supõem que Jesus tenha nascido, não sabemos quando ele nasceu, certamente não foi em dezembro, 25 de dezembro, mas não sabemos quando foi. Mas alguns acham que tenha nascido em março, porque o cordeiro que era oferecido na Páscoa, ele tinha que ter 1 ano. E se a Páscoa era no período entre março e abril, para ele ter 1 ano, ele tinha que ter nascido no mesmo período, 1 ano atrás. E aí a constelação de Carneiro ligou com os sacrifícios que eram feitos, também uma maneira, mas isso também não importa muito. O que importa é que de alguma forma esses sábios perceberam que aquela estrela que eles viram tinha uma relação com o nascimento de alguém muito importante e era na terra de Judá. Não sabia exatamente onde, em que lugar da terra, tanto que se dirigiram a Jerusalém. Eles foram do Oriente, região lá da Mesopotâmia, e foram até o Oriente, foram até Jerusalém, e lá perguntaram, olha, onde é que está? Onde é que está o que foi nascido, rei dos judeus? Não sabia. E essa pergunta alvoroçou as pessoas da região. Pessoas que, na verdade, eram os religiosos. Chegou até Herodes, e Herodes chamou os sábios de Jerusalém, os conhecedores, os escribas, os sacerdotes. Disse, que história é essa? Onde é que vai nascer esse rei? E aí, olha, Miqueias já falou isso aí. Ele vai nascer em Belém. 700 anos antes, ele já tinha dito que nasceria em Belém. Então Herodes mandou os magos para Belém. Olha, vai para lá e pesquisa o que aconteceu lá, fala alguma coisa, vem e me traz a notícia, porque eu também quero adorá-lo. Mas as intenções não eram das melhores, então os magos não receberam uma revelação de Deus e não voltaram por aquele caminho. Mas o fato é que gente que estava lá no Oriente entendeu a mensagem de Deus sobre o nascimento do rei. E os religiosos que estavam em Jerusalém não entenderam. Ficaram surpresos, diz a Bíblia. Eles não perceberam o que estava acontecendo. O Messias estava nascendo, mas eles não tinham notado. Às vezes a religiosidade fecha os nossos olhos, não é? Às vezes ficamos tão preocupados dentro da igreja com coisas do dia a dia, né? Eles lá com seus rituais, nós aqui com os nossos, e às vezes perdemos a oportunidade de perceber que o rei está chegando, de perceber a presença do rei do nosso lado. Podemos ter conhecimento, podemos viver a palavra de Deus, podemos estar na igreja sempre, mas não podemos perder a percepção de que Deus traz até nós sempre as boas notícias do seu Filho, as boas notícias do seu reino. Paulo já fala o que esses magos estavam fazendo, tateando, como se fosse possível tocar no Senhor, apesar de Ele não estar longe de nós. Atos capítulo 17 fala isso. Bom, onde ele deveria nascer? 5 quilômetros abaixo de Jerusalém. Eles estavam muito próximos, 5 quilômetros ao sul, e eles descem então. E é interessante que agora, a mesma estrela que eles tinham visto lá no Oriente, parece que não veio acompanhando eles desde o Oriente, não é? Ela reaparece em Jerusalém. Ela reaparece, vai à frente deles e para onde estava o menino. Isso não é comum das estrelas, né? Eu estava lendo algumas pesquisas aí a respeito dessa estrela, tem algumas teorias novas, inclusive nos Estados Unidos, de agências que cuidam de estudar as estrelas e a movimentação, de novas teorias a respeito dessa estrela. Mas vai ser difícil a ciência achar uma estrela
que ande por caminhos que ela queira e pare em cima da onde nasceu o menino. Não é? Especialmente com uma estrela lá no alto, como é que você vai saber exatamente onde é, né? Ela devia estar bem baixa para parar bem em cima e ser bem claro para eles aonde é que a estrela, aliás, onde é que eles queriam aliás, onde a estrela queria que eles parassem. Então, não pode ser uma estrela comum. É algo realmente sobrenatural que a ciência não deve achar. Mas o fato que nós temos que perceber é que quem busca as coisas de Deus, e por isso que eu disse que o primeiro sinal da vida de um adorador é o interesse pelas coisas de Deus, é a busca pelas coisas do Senhor, é o desejo de conhecer cada vez mais e aprofundar-se nas coisas do reino de Deus, é saber que sempre Deus se manifesta. Deus nunca nos deixa no escuro. Deus sempre mostra as coisas importantes, como ele havia dito a Abraão. Será que eu vou fazer alguma coisa e não vou avisar os meus filhos? E assim, Deus sempre tem feito. E precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Por isso diz a Bíblia, buscai e achareis. Quer achar o Senhor? Busque. Eu achei uma vez, mas perdi. Estou andando distante dele. Parece que Deus nem está mais comigo. Eu tive lá alguns momentos da minha vida, continua valendo a palavra para você. Busca e acha. Buscai e achareis. Também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Também é a condição para essa busca. Diz Tiago, repetindo o Antigo Testamento, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos aproxima de nós. E não ficaremos nunca sem as informações necessárias da presença do grande Rei. O adorador, então, tem que buscar conhecer a Deus. Buscar conhecer as coisas que se referem a Deus. Esse é um primeiro sinal que deve ser encontrado no coração de um verdadeiro adorador. Segundo sinal, encontramos no coração de um adorador o desejo de estar junto com o Senhor. Inicialmente eu disse que encontramos o desejo de buscar as coisas de Deus, buscar conhecer, buscar saber. Mas agora, não basta saber, não basta apenas ficar observando as estrelas. Não basta ficar olhando para o céu para ver o que é que está acontecendo de bonito. Não somos como poetas, que ficam apenas viajando e buscando mensagens das coisas que acontecem, especialmente nas estrelas. Nós temos que, além de buscar, pesquisar, conhecer, nos aprofundar, nós precisamos ter o desejo de encontrá-lo. Não é saber que ele está em algum lugar, mas é ir atrás de onde ele está. Aqueles homens empreenderam uma viagem que não foi pequena. Aproximadamente 1.600 quilômetros eles andaram. Em linha reta seria menor, mas não tem como fazer esse trajeto em linha reta, porque passa por um deserto muito pesado. Sem nada, morreriam no meio do caminho. Eles tinham que subir e fazer o contorno daquilo que é chamado crescente fértil. Subir, mesmo caminho que Abraão fez, mesmo caminho que os mercadores faziam, e eles então sobem e vão parando, e é uma viagem lenta, árida, que levou certamente seus recursos, levou o seu esforço, o cansaço, dedicação. Era uma empreitada difícil, especialmente para alguém que sai em 3 pessoas. Essa viagem ninguém fazia sozinho, ninguém fazia em dupla, ninguém fazia em 3 pessoas. Saíam sempre em caravanas, centenas de pessoas juntas, para que um protegesse os outros de salteadores, de animais ferozes e da própria dificuldade da viagem. Mas eles saíram os 3. Fome, sede de Deus, vontade de encontrá-lo, fez com que ele saísse numa jornada difícil e longa, de longa duração. Envolve isso dedicação pessoal, esforço pessoal, algo que você tira de você para que possa buscar o Senhor. 1.600 quilômetros naquela época não era fácil, não era uma coisa simples. E às vezes nós perdemos o nosso encontro com Deus por coisas muito mais simples.
Ou não? Domingo de manhã, todo crente sabe o que tem que fazer. Ou não sabe? O que é que tem que fazer um crente no domingo de manhã? Ir na escola bíblica, não é? Não é uma jornada tão difícil, porque hoje nós temos carro, nós temos ônibus, nós temos, às vezes, que andar só alguns metros, poucos metros, mas a jornada não é difícil, você não vai ter problema com comida, você não tem problema com sede, você não vai ter problema com sono, não vai ter problema com animais ferozes, mas às vezes isso parece tão difícil, sair da cama e colocar os pés no chão, não é? Parece mais dispendioso do que andar 1.600 quilômetros no lombo de um burro ou de um camelo. Parece muito mais difícil. É muito mais fácil você ficar na cama ou você sair para fazer caminhadas pelo bairro. Porque é comum, não é? É comum vermos irmãos fazendo isso enquanto a palavra de Deus está sendo ensinada. Nós sabemos no domingo à noite o que deve ser feito. Não é? Nesse momento, alguns devem estar me vendo pela internet. Está vendo, Maurício? Então, que belo relacionamento nós temos pela internet. Não é, claro, é um quebra-galho para quando não dá para vir no culto. Não é? É uma possibilidade, é uma alternativa, mas ela não pode ser realmente um apoio ao comodismo. Porque quando amamos uma pessoa, queremos estar do lado dela. Roberto Carlos, há muitos anos, já dizia isso. Cartas já não adiantam mais, eu quero ouvir a sua voz. Não é? Queremos estar perto de quem amamos. Relacionamento à distância não pode ser chamado de relacionamento verdadeiro. Nós precisamos estar perto de quem nós amamos. E o coração do adorador não troca uma cama pela palavra de Deus. Não troca o Faustão pelo culto ao Senhor. O coração adorador não troca uma caminhada, não troca um pastel na feira, não troca um período de compras pela presença do Rei. São coisas pequenas que mostram o que é que você tem dentro do seu coração. Terceira, o que encontramos no coração de um adorador é o desejo de ofertar ao Senhor. Ofertar ao Senhor. Estranho dizer isso. Estranho dizer isso. Mas, quando nós amamos, nós gostamos de dar presentes. Mesmo que não sejam muito caros, quando nós não podemos. Mas gostamos de dar presente, não é? Sempre chegar lá com o namorado. É isso aí que você fazia, Tadeu? Para conquistar a Márcia, você levava alguma coisinha? E continua ou não? Mais ou menos. Foi um toque só, Márcia, que você sabe dar uma ajuda para você. Na verdade é isso, nós temos no nosso coração o desejo de tirar algo de nós em benefício da pessoa que amamos. Aqueles homens, gente, eu fico admirado quando eu penso nisso. Aqueles magos, eles, quando saíram lá do Oriente, eles arrumaram o seu animal, eles arrumaram os seus suprimentos para poder ter uma longa viagem, mas eles não se esqueceram de preparar algo para levar para Deus. Não foi de última hora, não foi acatar qualquer coisa, não esqueceram a carteira em casa, para não correrem o risco do Espírito Santo tocar. E se tocar, agora eu estou sem a carteira, não adianta nada tocar. Não, eles prepararam algo para levar para o Senhor. Eles reconheceram que quem ia nascer não era qualquer um. Eles não iam encontrar com qualquer pessoa. Eles não iam se encontrar com qualquer um da esquina. Eles iam se encontrar com o Rei dos Reis. Eles iam se encontrar com o Senhor dos Senhores. E eles levaram as suas ofertas, levaram lá de casa. Diz a Bíblia que eles tiraram dos seus tesouros.
não foi das suas quirelas, não foram das suas sobras, não foram daquilo que eles não usavam mais. Eles tiraram dos seus tesouros coisas valiosas. E quando eu digo valiosos, cada um tem o seu tesouro. E eu não falo do valor nominal. Eles, pelo jeito, eram ricos e podiam tirar coisas caras. Nem todo mundo é rico e pode tirar coisas caras. Mas disse o Senhor que aquela mulher que deu aquela moedinha deu mais do que tudo, porque ela deu de tudo o que ela tinha. O valor das nossas ofertas, para Deus, não é o valor monetário, mas é o valor que aquilo tem para nós. Tirar algo valoroso do seu tesouro, daquilo que é o seu tesouro, daquilo que tem valor para você. Aqui eles mostram o reconhecimento que eles tinham por Jesus. E talvez tenha alguma representatividade, né? Quem sabe até um chute aqui que eu vou dar, mas vamos relacionar aqui, quem sabe, o ouro como um tesouro de um rei. Reconhecendo então a realeza, afinal de contas ele era um rei. O incenso era o aroma perfumado que era oferecido no templo, oferecido a Deus, oferecido pelo sacerdote a Deus. Aí então o reconhecimento de que ele era alguém divino. Afinal de contas, Jesus era rei, mas ele também era Deus. E a mirra, o reconhecimento da humanidade, porque a mirra era um material, uma especiaria usada para o corpo. Perfume, não só para perfumar, em alguns casos, mas também servia como bálsamo, como anestésico, tudo para o corpo. E também para o corpo quando ele era morto, depois de morto, quando ele era preparado para ser sepultado. O próprio Jesus foi envolto no lenço, mas nesse lenço, logo depois, mirra estava no meio das especiarias. E diz aqui, era 75 quilos de mirra e especiarias. Davi, quando ele foi comprar a terra para fazer o templo, ele usou uma expressão que deve bater na nossa mente constantemente, deve ecoar nos nossos corações, deve fazer diferença na nossa vida. Davi disse assim para Araúna: de forma alguma eu vou oferecer ao meu Deus alguma coisa que não me custe nada. O coração do adorador dá algo a Deus que custa, que faz com que você deixe de ter alguma coisa para você, para fazer aquilo que deve ser feito a Deus. Tem que custar alguma coisa. É do seu tesouro que tem que ser tirado. Lucas registra as palavras de Jesus, que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir: não renuncia a tudo quanto tem. Mais acima, nesse mesmo texto, Jesus já tinha falado que tem que colocar ele acima do pai, mãe, irmão, mulher, filhos, do que a si mesmo. E agora ele fala renunciar a todos os seus bens. Aqui está falando de bens, está falando de coisas, está falando de dinheiro. Renuncia a tudo quanto tem. A expressão é dura e forte. Diz assim: não pode ser meu discípulo. Não pode, não serve, está desclassificado, não passou na entrevista. Se não renuncia a tudo quanto tem, não está apto. Não dá para imaginar, irmãos, alguém que diz que ama e adora o Senhor e não consegue tirar de si para dar ao Senhor. Você tem agido como? Como você tem considerado o Senhor? Como você tem considerado as suas coisas, os seus bens em relação a Deus? Qual o valor que tem dado a Ele em relação ao Senhor? Pense nisso. E por último,
encontramos no coração do adorador o desejo de engrandecer ao Senhor. Veja que falamos de 4 desejos. O desejo de conhecer, o desejo de buscar, o desejo de dar e agora o desejo de engrandecer. Um adorador tem esses desejos. Aqueles homens, quando encontraram Jesus, diz o texto que eles se prostraram e adoraram. Vale a pena a gente parar um pouquinho nessas 2 palavras usadas com o seu sentido original. Prostraram e adoraram. Prostrar aqui é uma expressão usada para alguém que desce da sua montaria. Imagina alguém que está andando a cavalo e ele desce. Então ele desce para um nível mais baixo. Ele se coloca num nível abaixo do que ele está. Ele baixa a bola. Ele baixa o nível. Ao reconhecer que está diante dele alguém que está acima. Prostraram, baixaram, desceram, baixaram de posição, colocaram-se dentro da sua posição inferior à posição daquela criança. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer alguma coisa a Deus com o nosso coração altivo. Como se nós fôssemos o máximo e Deus dependesse de nós para alguma coisa. Como se estivéssemos fazendo favores a Deus. Favores a Deus de fazer isso e de fazer aquilo por Ele, ou pela sua obra, ou pelo seu reino. Baixa a bola. Adorador, primeira coisa tem que saber, Ele é grande, e eu não sou nada, nem pequeno. Ele é o maior, e eu nem sou. Um reconhecimento sincero de coração. E depois que eles baixaram a bola, eles o adoraram. Usa a palavra que é muito legal. É uma expressão usada. Quem é que tem cachorro em casa? Ele gosta de você? Gosta? Tem um ditado que diz assim: se você quer saber quem é que gosta realmente de você, você pega a sua esposa e o seu cachorro e tranca no porta-malas do carro. Deixa um tempo. Aí abre. Aquele que abanar o rabinho para você é que realmente te ama. A expressão aqui é dessa, de um cachorro que vai lamber a mão do seu dono. Adorar aqui é lamber a mão. Como um cachorro que quando vê a alegria do seu dono e vai lamber em sinal de alegria. Adorar aqui é uma expressão que mostra o desejo que nós temos de elogiar, de dizer coisas e de fazer coisas que engrandeçam o nosso Deus. Essa é a atitude de um adorador. Não só se coloca numa posição inferior ao Deus, mas o elogia. Como cantamos, quando cantamos aqui, quando abrimos os nossos lábios e o nosso coração para exaltar a Deus, expressões de louvor. Apesar da palavra traduzida aqui como o adoraram, na verdade deveria ser o louvaram. Expressaram o seu louvor. Declararam publicamente aquilo que eles reconhecem ser o grande e verdadeiro Senhor. Você pode, depois desses 4 desejos, observar se eles estão no seu coração. Se realmente você tem o desejo de conhecer e buscar sempre mais as coisas de Deus. Se você tem o desejo constante de estar na presença de Deus. E não de estar um domingo sim, outro não e outro sim. De não revezar a sua vida, mas dedicá-la a encontrar o Senhor sempre que for possível. Se você tem o desejo de dar, se você pensa nisso, já pensou? Eu já mencionei isso e é uma verdade. Eu lembro da minha sogra. Minha sogra, ela não
não tinha recursos, né? Ela não tinha recursos. A família não tinha muitos recursos e ela muito menos, porque não trabalhava, então ela tinha lá as coisinhas muito pequenas, às vezes ela vendia lá um produto de limpeza e ela tinha um lugarzinho na geladeira, que ela, em cima da geladeira assim, que ela guardava o dinheiro lá. E todos os domingos, quando ela saía para vir para o culto, ela ia lá separar o dinheiro, que esse é o dinheiro do Senhor. E ela pegava o que tinha e normalmente trazia tudo o que tinha. Não era muito. Aliás, não era quase nada. Mas ela tirava do seu tesouro e nunca deixou de entregar isso a Deus. Você tem esse desejo? Você tem o desejo de engrandecer e falar das grandezas de Deus? Não apenas quando cantamos, mas por onde você passa? Se você tem esses 4 desejos, você pode se considerar um adorador. Mesmo que você não entre em transes musicais. Mesmo que você não levite durante shows evangélicos. Adoramos quando buscamos as coisas de Deus. Adoramos quando damos a nossa oferta. Adoramos quando ofertamos a nossa vida a Deus. Adoramos oferecendo o que é valioso para nós em favor do Rei dos Reis. Hoje, Deus está te chamando para fazer uma viagem. Talvez você não precise montar no lombo de um camelo e andar 1.600 quilômetros. Mas você pode ser um adorador. Provavelmente você não precise de mais uma estrela. Deus usou uma estrela para saciar a ansiedade do coração daqueles homens. Nós não precisamos disso. Mas Deus vai usar qualquer coisa, até mesmo a mensagem dessa noite, para saciar o coração seu. Eu quero convidar você, baixa a sua cabeça e falar com Deus.